todos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus sem demora no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 ao 10. Estou lendo na versão revista e atualizada. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus, quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Até aqui. Meus irmãos, eu estive, desde que o pastor Júlio me convocou para essa missão aqui hoje à noite, de trazer a palavra, pensando, examinando, relendo esse texto. E esse texto, ele me chama muito a atenção, porque ele está inserido aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E é uma carta que chama a atenção, onde nós podemos ver o apóstolo Paulo, naquilo que me chama mais a atenção, defendendo a sua autoridade apostólica. Isso você pode confirmar lá no capítulo 10 dessa mesma carta. Nós sabemos também que tem um fato que nós não podemos deixar de lado, que esta era uma cidade, Corinto era uma cidade cosmopolita, uma grande cidade, e essa cidade ela tinha um comércio muito vultoso, e por esse fato, essa cidade ela estava exposta às mais variadas culturas, aos mais variados ensinos, aos mais variados tipos de conhecimentos e filosofias, e até mesmo religiões. Mas algo que me chama a atenção, como eu disse aqui no início, Paulo defende a sua autoridade apostólica. Paulo, lá em Atos capítulo 18, versículo 22, salvo engano, ele funda essa igreja. E essa igreja foi fundada nesse local com essas características de um grande centro urbano, de uma cultura das mais variadas. E ali nós podemos perceber que a igreja se instalou. E a igreja ali também enfrentou as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, que chama-se a praga dos falsos profetas, dos falsos mestres, das doutrinas que são totalmente divorciadas das verdades da palavra de Deus. Esse problema
já acontecia praticamente no ano 55 depois de Cristo, mas ele é verificável hoje no seio da igreja. Então, Paulo, escrevendo essa carta, ele quer trazer os irmãos, ele quer trazer aquela igreja para a lucidez. Olha, acordem, não é esse o caminho que vocês devem seguir. E no texto que nós acabamos de ler, Paulo começa a fazer um contraste, né, entre a casa terrestre e o edifício espiritual. E quando ele faz esse contraste aqui, nós podemos verificar no versículo 1, ele está se referindo ao próprio corpo. Ora, irmãos, havia Corinto, uma cidade ali grega, se eu não estiver equivocado, tinha ali uma grande influência das filosofias. Olha, o corpo é mau, o espírito que é bom, o corpo, ele é o túmulo. Então, havia ali, dentre tantas doutrinas e filosofias, o gnosticismo, que, dentre tantas vertentes, pregava ali um ascetismo, ou seja, ó, você tem que judiar do seu corpo, ou entregar o seu corpo aos prazeres, viver do jeito que você quiser, porque essa carne aqui ela é má e o espírito que é bom. Então vem o apóstolo Paulo com o seu ensino para rebater, para refutar este ensino maligno que procurava solapar a fé daquela igreja, daquelas pessoas ali em Corinto. E ele começa: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, nós estamos diante do transitório, mas nós estamos com vistas, com objetivo àquilo que é eterno. Então, o apóstolo quer que a igreja tenha em mente não o horizontal, mas ela tenha em mente o vertical, aquilo que vem de cima, aquilo que o objetivo dela deve ser honrar ao Senhor no seu corpo. Isto falando de micro, a nível micro, ou seja, indivíduos, mas também como a nível macro, como a coletividade daqueles irmãos ali em Corinto. Então, Paulo, ele fala no verso 2, é por isso que nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, irmãos, o que nós enfrentamos aqui não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você voltar alguns versículos aí no capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, nosso alvo, o nosso objetivo é seguir em frente, é seguir e viver um estilo de vida que honra, que exalte e que agrada ao Senhor, né? Então, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo aborda a esperança da vida eterna em contraste com as dificuldades da vida presente, né? Então, com base nessas palavras, nessa introdução, eu quero discorrer aqui com os irmãos nessa noite sobre o tema Uma Esperança Celestial em Meio às Provações. Uma esperança celestial em meio às provações. E, em primeiro lugar, eu quero destacar que a tenda ou tabernáculo ou edifício não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo ilustra a transitoriedade da vida presente e a eternidade da vida com Cristo. Irmãos, devemos ter em mente que a nossa passagem, que nós aqui nessa terra somos peregrinos. Eu conheço pessoas que vivem aqui que pensam que jamais irão morrer, que jamais irão passar, que é só ganhar dinheiro, que é só prosperar, que é só ter, que é só conquistar, mas não tem um minuto sequer para levantar a cabeça e agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, por aquilo que tem.
só quer conquistar, ganhar, ajuntar, ter e ter. Esquece-se de agradecer ao Senhor pelo bem, pela vida e pelo sacrifício de Cristo. O tabernáculo utilizado no Antigo Testamento, que é uma figura lá do Antigo Testamento, nos fala em primeiro lugar da presença dinâmica de Deus. E essa presença dinâmica de Deus, no que se refere ao tabernáculo, diz respeito àquela questão de mobilidade. Então, hoje o tabernáculo está aqui, ou seja, a presença de Deus está aqui. Amanhã, quando a nuvem andar, o tabernáculo vai sendo deslocado. Representa a presença dinâmica de Deus. Mas também aqui o apóstolo Paulo, ele fala de um edifício. Edifício nos traz a ideia de estática, presença inamovível de Deus em meio ao seu povo. Mas agora, quando Paulo se refere àquela igreja que está em Corinto, ele está falando para mim, está falando para você, está falando para aqueles irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós temos as duas características, o dinamis, ou seja, a dinâmica de poder se movimentar, e ao mesmo tempo nós temos a presença de Deus inamovível nas nossas vidas. Isso não é coisa pouca, irmãos. Isso não é coisa pouca, porque essa presença de Deus, tanto dinâmica quanto inamovível da parte de Deus em nossas vidas, nos impõe responsabilidades. Nos impõe uma vida de novidade de vida, uma vida de santificação, uma vida em que o nome do Senhor seja levado a sério. Que aquilo que é importante para Deus seja devidamente levado a sério e tratado com todo o zelo que merece. Irmãos, eu quero dar uma característica desses falsos mestres para vocês. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ver que tipo de pessoas aquele povo já estava querendo ouvir, já estava se habituando, se acostumando. 2 Timóteo, capítulo 3, fala o seguinte, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essa é a característica dos falsos mestres. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Ingratos, desafeiçoados, são pessoas irreverentes, não têm o temor de manusear, manipular o ensino bíblico para a obtenção de vantagens pessoais. Isso não é novidade agora não, irmão, da década de 70 para cá não, já acontecia aqui. Foi por isso que o apóstolo Paulo teve que fazer valer a sua autoridade apostólica, porque em contraste com os falsos mestres que queriam entesourar para si mesmo riquezas e bens, Paulo pedia a coleta para aquela igreja para abençoar a outrem, para, no caso bíblico, abençoar os irmãos que estavam em Jerusalém. Então, os falsos, eles vão olhar para mim, para você, como um meio de se obter vantagem.
como um meio de se dar bem na vida. Agora, o verdadeiro líder, o verdadeiro servo do Senhor, que é esse que nós queremos dar ênfase, ele se gasta, se deixa gastar em benefício, em proveito da vida da igreja do Senhor. Ele se sacrifica. Muitas vezes sacrifica sonhos para estar no altar. Sacrifica oportunidades para pregar a palavra de Deus. Sacrifica tempo de estudo, tempo com a família, para poder trazer uma doutrina de relevo, de importância para a igreja do Senhor. E nós temos que valorizar isso, irmãos. A verdadeira doutrina, ela não vai massagear o nosso ego. A verdadeira doutrina, ela não vai passar a mão na nossa cabeça. O Senhor vai usar os seus servos e ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Domingo passado, o pastor Júlio pregou, eu cheguei, não foi verdade, pastor? Cheguei aqui, pastor, eu precisava daquela palavra. Sabe por quê? Eu estava com um pescoço de porco. Eu não conseguia olhar para cima, eu só olhava para baixo, pastor. Eu precisava daquela palavra. Foi uma palavra que me sacudiu, irmãos. Agora, a palavra de Deus, ela produz vida. A palavra do falso mestre, ela produz morte. A palavra de Deus, ela produz perdão, mudança, transformação. A palavra do falso mestre só traz perdição e desavença na vida das pessoas. Então, queridos, nós temos que levar em consideração a palavra do Senhor. Nós temos que levar em consideração aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo, encorajando a igreja em Corinto a perseverar, uma vez que o próprio Deus havia outorgado o penhor do Espírito. Olha a linguagem comercial aí, penhor, linguagem monetária, às vezes jurídica também, penhor. E por que isso? Por que aparece essa palavra penhor aqui? Para mostrar para mim e para você que o preço foi pago, irmãos. Que nós temos uma garantia de êxito, de vitória. Que nós não estamos combatendo fiados na nossa própria força, na nossa própria mente, na nossa estabilidade emocional. Não. Nós estamos combatendo confiados tão somente nos méritos do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Diz a palavra, sem mim nada podeis fazer. No Evangelho de João 3, versículo 17, fala, se o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Então, irmãos, tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós conseguimos granjear de bom na nossa vida, toda boa dádiva, de acordo com Tiago 1,17, vem de Deus para nós. Por mais que você tenha seus méritos, se Deus não tivesse te dado vida, você não conseguiria alcançar nada. Por mais disciplinado que seja, se Deus não permitir que você encha seus pulmões com ar, você não vai a lugar algum. Nem você, nem eu. Essa é a verdade, irmãos. Em segundo lugar, a igreja em Corinto deveria continuar andando por fé. Ora, irmãos, andar por fé não é só adotar um credo ou uma confissão. O pastor pregou sobre o credo aqui, muito importante. Nós precisamos ter isso interiorizado em nossos corações, em nossas vidas, e traduzir a nossa confissão em atitudes. É isso que significa andar por fé. Andar por fé é quando eu vou ao supermercado, estou ali pagando a minha conta e a moça do caixa me devolve dinheiro a mais, eu falo, olha, isso está errado, tem dinheiro a mais aqui, devolve. Isso é andar por fé, traduzindo em gestos no nosso dia a dia. Irmão Tiago, um dia eu fui abastecer meu carro ali no Carrefour do Sudoeste.
Mandei encher o tanque, chega na hora de passar que eu coloquei o cartãozinho, a cancelinha abriu. Eu falei, deu alguma coisa errada, não recebeu, não tentei pagar, não consegui pagar. Deixei o carro, falei, pessoal, deu problema aqui. Pega outra fila e chamei a moça. O cara, o que foi aí? Falei, não, deu problema no pagamento, abriu a cancela sem eu ter... Rapaz, isso é presente de Deus, vai embora, moço. Eu falei, não vou nada. Você tá doido? Não é meu? Deus está me vendo, irmãos. Deus está me vendo. Por bem menos, situação semelhante, irmão Felipe, na padaria. Menina me devolveu troca mais. Depois de uns 2, 3 meses, eu estava na porta da igreja recebendo. Quem é que aparece? E se eu pego aqueles R$ 20 a mais? Eu estava falando, olha, não adianta você crer em Jesus Cristo, não, porque é tudo balela, ó. Eu sou crente e pego o dinheiro dos outros. Eu sou crente e sou desonesto, não adianta não, vai embora. É essa propaganda que eu estou falando do evangelho. É essa propaganda, um Cristo desonesto. E Cristo não deixa o seu nome ser lameado por minha causa e por causa de ninguém. Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo é bem enfático. Ele diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, nós devemos levar o nome de Deus em alta conta. E isso nas nossas atitudes mais pequenininhas do nosso dia a dia. Porque se nós assim não fizermos, o nosso inimigo vai lançar no nosso rosto aquela pisada na bola que a gente deu. Ele vai lançar mesmo. Ele não perde oportunidade de fazer isso. Precisamos andar por fé. Paulo orienta a igreja em Corinto. Ande por fé, não ande por vista. Não ande segundo o curso deste mundo, em que está tudo relativizado, que não há mais absolutos. Para mim e para a igreja, para os irmãos, a palavra de Deus é absoluto. A palavra está falando, então está falado. Ah, mas o cientista fulano de tal falou assim, não me importa o que ele falou, importa o que está escrito. Eu tenho certeza que se eu for para uma máquina de ressonância magnética ou tomografia computadorizada, não vai aparecer minha alma ali. Aí eu vou falar, então não existe. Eu não vi. Existe. Aqui está falando que existe a nossa alma. E que nós temos que guardar o nosso depósito, nós temos que guardar a nossa vida, nós temos que andar por fé, como diz o apóstolo Paulo. Paulo enfatiza que enquanto estamos no corpo, andamos por fé e não por vista. Nossa esperança nas promessas de Deus e não no que vemos. Você tem confiado nas promessas de Deus para a sua vida? Ou você confia muito no seu taco? Eu já aprendi, irmãos, a não confiar no meu taco. Mas eu prefiro confiar nas promessas de Deus. Se não fosse assim, eu não teria filhos. Porque se eu fosse olhar para a minha situação, eu não poderia casar, pastor Júlio. Se eu fosse olhar para a minha carteira, eu não poderia ter a esposa que eu tenho, eu não poderia ter o filho que eu tenho, os filhos que eu tenho, não poderia ter o carro usado que eu tenho, não poderia ter nada. Porque seria a minha carteira, ou o dinheiro, ou o mamon deste mundo que estaria ditando aquilo que eu poderia ter e aquilo que eu deveria ser. Mas Davi falou, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele falou isso. Está escrito e está se cumprindo na minha e na sua vida todos os dias. Isso é um fato incontestável. Irmãos, andar por fé significa que o nosso estilo de vida é baseado na santificação. 1 Pedro, vamos lá dar uma olhada em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos olhar aqui, 1 Pedro,
capítulo 4, verso... Não, desculpe, não é 1 Pedro, não. Vou olhar aqui. Se eu notei. Olha, eu perdi a referência, hein, irmãos. Mas fala assim, sem santificação. Me ajuda aí, pastor. Qual que é? Primeiro? 3:14? 2:14, isso. Vamos lá, pastor Júlio me deu uma força aqui. 1 Pedro 2:14. Hebreus 2:14, vamos lá. Esse texto também ajuda bastante. Opa, caiu ali, não tem problema não. 2:14, visto. Hebreus 2:14, obrigado. 12. Tá, agora vamos lá. Hebreus 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos. Muito obrigado, pastor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, pode falar o de 1 Pedro. Isso, acho que era essa que eu estava procurando. Pode falar. Pode ler, pastor. Amém. Era essa a referência que eu estava procurando. Irmãos, santificação. Santificar, em pouquíssimas palavras, significa andar separado. A nossa santificação, ela compreende duas etapas. Quando recebemos a salvação que há em Cristo, posicionalmente nós já somos santificados. Ou seja, eu fui tirado, fui transportado, como diz lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 a seguir. Agora, a outra parte da santificação refere-se à parte relacional, ao meu dia a dia, a forma como que eu lido com as pessoas, a forma como que eu lido com as coisas de Deus e com o mundo. Então, essa parte nós precisamos desenvolver, a santificação. Nós precisamos, com urgência, como igreja, desenvolver, colocar em prática um estilo de vida voltado para a santificação. E por fim, meus irmãos, em terceiro lugar, eu quero destacar que todos prestaremos contas perante o tribunal de Cristo. Está no versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 5, que diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Este aqui é um julgamento para crentes. Não é um julgamento que vai falar se é salvo, se não é salvo. Os irmãos podem ler aí, é um julgamento para crentes. Irmãos, nós temos nesse verso 10, obras e retribuição, nossas ações, motivações, intenções serão avaliadas por Cristo. O tribunal de Cristo, meus irmãos, é o único tribunal que tem competência para julgar, avaliar foro íntimo. É o único. É o único tribunal que pode julgar e avaliar o foro íntimo. Um exemplo clássico, Paulo, nessa mesma carta, ele vai falar da generosidade, lá nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou: você, quando for trazer a sua oferta, lembrou que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá, deixa, reconcilia, depois traz sua oferta.
foro íntimo. Então, até o nosso gesto de ofertar, de contribuir, será avaliado, irmãos. Se eu dizimo, se eu oferto com alegria ou não. Se eu, quando sento ali para ouvir uma pregação e começa, irmão, o pregador hoje deu bola fora demais. Nossa, ai meu Deus, chutou na trave, deu canelada. Irmãos, tudo isso nós seremos avaliados. Nós não podemos deixar, meus prezados irmãos, de lado essa realidade da nossa prestação de contas. Gálatas, capítulo 3, versículo 27, por favor. O que é que diz Gálatas 3, 27 para nós? Deixa eu ver aqui. 3, deixa eu ver, não, hoje eu estou errando mesmo, hein? Meu Deus. Estou dando canelada aqui, viu, gente? Desculpa. Mas veja bem, irmãos. No mesmo livro de Gálatas, nós já falamos aqui, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, a igreja não pode perder o foco da nossa prestação de contas. Tem muita gente que leva as coisas de Deus na barriga, na brincadeira. Já vi e ouvi cada absurdo que não convém sequer mencionar aqui por questão de respeito para com a igreja e por advertência bíblica também. Mas, irmãos, não perca o seu temor, a sua reverência, porque nós vamos prestar contas. A retribuição aqui no verso 10, como já disse, não se refere à salvação. Refere-se a recompensas ou perdas que os crentes receberão com base em sua fidelidade e serviço a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Eu não estou aqui para me servir da igreja. Pastor Júlio não está aqui para se servir da igreja. Há muito tempo, irmãos, eu tinha um pensamento errado na minha cabeça, mas a leitura da palavra de Deus me corrigiu, em especial lá nas cartas de João. Eu achava, não, eu vou para a igreja, mas eu não estou preocupado com a pessoa que está do meu lado. Eu vou prestar culto a Deus. Eu não estou preocupado com o irmão ali, não. E Deus vai dando corda. Quando vê, puxa, o anzol vem, aí o crentinho vai humilde lá ver o que está acontecendo. E o que acontece, irmãos? Nós vamos ver que Deus, lá nas cartas de João, 1 João, capítulo, todo o livro de 1 João, vai falar do amor ao próximo. Então, quando eu estou aqui, eu tenho que estar preocupado com a vida do Felipe, com a vida do pastor Júlio. Eu tenho que estar preocupado com a vida do meu irmão. Ah, mas eu não sei nem o nome dele, mas vai lá e pergunta, ora por ele. Nós estamos aqui uns por causa dos outros. Eu não estou aqui, não, eu vou lá porque eu quero fazer um belo discurso. Não, não estou aqui para fazer um belo discurso. Eu estou aqui para ter comunhão com você, irmãos.
Mas sobre isso eu prestarei contas também diante de Deus. Você foi ao culto aquele dia, você foi ali mesmo para ter comunhão com o irmão? Você orou com alguém, você abraçou alguém ali na igreja, você cumprimentou uma pessoa? Eu tenho a obrigação bíblica de ter comunhão com você, irmãos. E isso não é um peso, isso é um privilégio. É um privilégio eu poder conviver com vocês. E Deus vai cobrar de mim se eu levei a sério esse privilégio que Ele está me dando de conviver com tanta gente diferente de mim. Ele vai perguntar, o que você aprendeu? O irmão queria te ensinar alguma coisa, você teve a curiosidade de aprender, os seus ouvidos estavam abertos para ouvir o que o meu espírito queria falar com você através daquele irmão? Nós prestaremos conta, igreja. Então, eu quero encerrar. Não venha, fique em casa. Mas não venha para a igreja se não for para ter comunhão, irmão. É abraçar, é perguntar se está tudo bem com você. Talvez você não consiga resolver o problema daquele irmão, mas você conhece quem pode resolver. Você tem 2 joelhos aí que podem se dobrar em favor da vida daquele irmão que está enfrentando uma dificuldade e que porventura chegou ao seu conhecimento. Porque, olha só, agora sim eu vou no 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vai começar daqui. Vai começar na minha vida, irmãos. Para depois ir alcançando. Então, que nós tenhamos essa verdade de que nós iremos prestar contas diante de Deus. Para aplicar essa mensagem, devemos viver de forma que agrade a Deus, buscando santidade e o serviço ao próximo. Você quer servir a Deus de verdade? Sirva ao seu irmão, sirva à sua família, apesar das dificuldades, apesar dos imbróglios, mas sirva. Devemos refletir sobre as nossas motivações, né? E buscar sempre a glória de Deus em tudo que fazemos. Está na dúvida se deve ou não fazer alguma coisa? Você fala assim, se eu fizer isso, o nome de Deus vai ser glorificado. Se eu não fizer, o nome de Deus vai ser glorificado. Faça essa pergunta sempre. Ela vai te ajudar a tomar decisões. Ela vai servir de bússola para você. Ela vai servir de referencial para você, para o caminho e a conduta que você deve adotar. Vai promover a glória de Deus? Então vai. Então faça. É sucesso, vai dar certo. O julgamento deve nos motivar a vivermos com responsabilidade e diligência na presença de Deus. Então, que nós tenhamos isso em nossas mentes, irmãos. Vai começar por nós primeiro. Mas você não está só. Você tem um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas os do mundo inteiro. Diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Júlio, pela oportunidade. Eu quero só fazer uma oração agora. Eu gostaria que você, se puder, coloque-se de pé, por gentileza. Só os que puderem. Pai, eu quero te agradecer pelo milagre da tua palavra. Os irmãos aqui me amam tanto, Senhor, me ouviram aqui esse tempo todo. Apesar de mim, Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, eu peço a ti que firme esta palavra no coração de cada um. Que o teu Espírito Santo possa estar aplicando em nossos corações, em nossa mente, esta palavra, Senhor.
para que nós possamos viver sóbria e sensatamente a nossa vida e a nossa fé, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.